Olá, alunos e alunas da Rede Estadual do Estado do Paraná. Eu, novamente, professor Paulo Brito, para essa aula de História, dando continuidade aos nossos estudos, aqui com o nosso intérprete Natan, fazendo essa gentileza de interpretar essa aula de História. Tudo bem? Pessoal, quais os objetivos da aula de hoje? A gente está trabalhando aí nessa análise do contexto geopolítico mundial a partir da década de 1990, marcada pelo fim do bloco soviético e pela ascensão do neoliberalismo, Compreender aí a formação dos mercados mundiais, então aquela ótica da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, ela vai dar espaço para os mercados mundiais, a regionalização dos mercados e a formação desses mercados. Identificar as características da nova ordem mundial e a formação dos blocos econômicos regionalizados. Então, retomando aí, a década de 1980 é marcada aí pelo fortalecimento da política neoliberal, que nós vimos na última aula de História, elencamos as características da aula neoliberal. Qualquer dúvida, sugiro que vocês acessem novamente a aula anterior e vejam lá as características da política neoliberal. A ascensão de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan ao poder na Inglaterra e nos Estados Unidos, respectivamente, e o fato desses dois líderes mundiais adotarem uma agenda neoliberal para os seus países e, consequentemente, para a região, para a América e para a Europa e outras nações do mundo todo. O consenso de Washington, que eram aquelas características, ou até mesmo aquelas imposições que os países, principalmente latino-americanos, deveriam assumir para ter acesso aí a crédito de organismos financeiros mundiais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Nesta aula, nós vamos então estudar as novas organizações espaciais de poder, essas territorialidades de poder que se formam a partir do fim do bloco, dessa bipolaridade do bloco soviético, então esses espaços de poder sendo ocupados por outras nações ou por outros grupos, outros mercados regionalizados. O surgimento dos blocos econômicos, então a gente vai ver a União Europeia, a gente vai ver o Mercosul, o bloco da Ásia, esse surgimento desses blocos econômicos, a reorganização das forças produtivas frente a essa nova ordem mundial, a essa nova geopolítica que se estabelece aí na década de 80 e na década de 90, e o neoliberalismo como uma política, uma orientação política e econômica para quase o mundo todo. A gente ainda vai ter aqueles países que mantêm o socialismo como orientação econômica, como, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte e a China, aí, a partir da década de 70, com a morte do Mao Tse-tung, passando por esse processo de abertura dos seus mercados. Então, a nova ordem mundial é uma expressão que a gente utiliza, nova ordem mundial, para designar esses novos espaços de poder político e econômico com o fim da bipolaridade da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a regionalização acontece aí a partir de 1980 e foi uma maneira dos diferentes países se posicionarem no sistema geopolítico internacional do pós-Guerra Fria. Então, esse fim da bipolaridade favoreceu a construção de um mundo multipolar. Então, nós tivemos ali o mundo bipolar, nós estudamos sobre isso, e agora nós vamos ter um mundo multipolar, com vários polos de poder político, com vários polos de poder econômico. E um rearranjo geopolítico dessas forças, Antes, então, aí pautadas nos Estados Unidos e União Soviética, e agora a gente vai ter um rearranjo dessas forças econômicas, políticas, militares no globo. A Europa foi pioneira nesse processo de regionalização política e econômica com a constituição da Comunidade Econômica Europeia com o Tratado de Roma em 1957. Então aqui eu tenho a bandeira da atual União Europeia, que os países do bloco continental europeu, parte desses países fazem parte dessa União Europeia, ali a gente tem esse símbolo da União Europeia, A queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, eles impulsionam o alinhamento europeu no âmbito internacional. Então, aquela divisão de leste europeu com uma orientação soviética e a Europa mais continental de uma orientação capitalista, ela cai por terra com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim. Com o Tratado de Maastricht, de 1992, surge um novo fator político que é a União Europeia, A União Europeia
como a gente conhece nos dias de hoje, recentemente marcado aí pela saída do Reino Unido, né? Aquele movimento que ficou conhecido como Brexit, né? A saída do Reino Unido desse bloco econômico regional que é a União Europeia. A União Europeia ela vai então instituir, né, essa ideia de criar uma União Europeia, desse bloco regionalizado, para a gente entender que não é só econômico, é também político, é também financeiro, é também social. Ela institui uma cidadania europeia. Então, o cidadão que faz parte desse bloco, desses países que compõem o bloco, ele passa então a ser um cidadão europeu, tem uma cidadania europeia. Isso faz com que há um trânsito de pessoas dentro da Europa, um trânsito livre de pessoas dentro da Europa. É instituído o Parlamento Europeu e a criação do Banco Central Europeu e de uma moeda única. O euro, em vigor desde janeiro de 2002, o euro foi substituindo as moedas nacionais, como, por exemplo, o franco na França e o marco alemão. Então, a gente tem uma única moeda no bloco da União Europeia. As pessoas que participam desse bloco, os habitantes, eles têm esse livre trânsito, existe um Banco Central Europeu, ao invés de ter um Banco Central em cada país e autônomo. Então a gente concentra aí esse poder regionalizado na União Europeia, né? Aqui os blocos, né, os países que fazem parte da União Europeia, quase todos os países da Europa, né? Começa aqui com Portugal, Espanha, França. Aqui a gente tem a Suíça não fazendo parte da União Europeia, a gente vai ter aqui Reino Unido não fazendo parte da União Europeia, aqui a Noruega não fazendo parte da União Europeia, mas a gente tem esse bloco de países, vejam que parte da Península dos Balcãs também ainda não faz parte da União Europeia. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, então uma das dificuldades da União Europeia foi constituir um sistema de defesa. A OTAN ela foi muito utilizada durante a Guerra Fria porque ela era o conjunto de forças militares liderados aí pelo bloco capitalista, né? Então, com o fim da Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte perdeu a sua função original de oposição ao Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do bloco soviético. Na década de 90, então, a OTAN tem esse redirecionamento, amplia o seu espaço de influência, incorporando os países da Europa Oriental, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, e uma aliança da Europa com os Estados Unidos. Então, a OTAN reconfigurada com um novo espaço geopolítico militar. Nós temos uma atividade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente tem um texto aqui, né, no contexto da globalização, uma tendência crescente à formação de blocos econômicos regionais, o que a gente tem visto. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza tem as alternativas, aquele tempo na tela, no retorno a gente faz a correção juntos, beleza?
Pessoal, voltamos aqui com a correção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como que se apresenta este conteúdo para a gente nos nossos exames de seleção, vestibular e o Enem, né? Tenho certeza que vocês tiveram aí uma tranquilidade para responder essa questão. Resposta correta, defende esses blocos, né, regionalizados, a livre circulação de mercadorias proveniente dos países membros, né? Essa ideia, então, de liberar as fronteiras e essa troca de mercadoria entre os países membros desses blocos. A nova ordem mundial. Então, se nós vamos ter um bloco regionalizado, econômico, político e até mesmo militar, com uma nova orientação da OTAN lá na Europa, aqui na América do Norte, principalmente, nós vamos também ter um bloco econômico. Então, na América do Norte, coube aos Estados Unidos impulsionar essa formação de mercados regionais. Em 1980, criaram a iniciativa da Bacia do Caribe, né, com relação ao Mar do Caribe, para ampliar a colaboração entre os países da região, que é um dos objetivos desses blocos, né, você ter essa regionalização do comércio. Em 1986, vão firmar o Tratado de Livre Comércio com o Canadá, que vai ser estendido em 1994 para o México, que vai ser criado, então, um Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e conhecido aí como NAFTA. Essas iniciativas eram bem vistas pelas empresas norte-americanas, né? Essas grandes empresas dos Estados Unidos que já tinham atingido um desenvolvimento econômico, uma vez que os Estados Unidos eram um país desenvolvido, é ainda nos dias de hoje, em levar a expansão dessas empresas para países em desenvolvimento, como nós já estudamos, né? Principalmente devido aos salários pagos aos trabalhadores serem menores nos países em desenvolvimento do que nos países em desenvolvidos. Então eles viam com bons olhos esses mercados para que então tenha um globalismo do trabalhador. Porém, a opinião pública norte-americana não via com bons olhos essa integração com a América Latina, né? Enquanto a integração ela se formou com os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, não era visto com bons olhos essa integração na América Latina, uma vez que a América Latina ela era, e ainda muitas vezes ela é associada à pobreza, ao tráfico de drogas, à imigração ilegal, que foi um movimento muito forte na década de 80 e 90, de entrada de imigrantes latino-americanos de forma ilegal nos Estados Unidos, e a perda de postos de trabalho no país, né, no caso nos Estados Unidos. Então havia um receio da população norte-americana com essa integração de mercado. Então a gente pensa que na Europa os países têm um grau de desenvolvimento mais igual entre eles, então você tem esse mercado que propõe, né, que oferece aos seus habitantes um grau de igualdade em desenvolvimento. Isso não acontece na América Latina como um todo, então existe uma desigualdade muito grande dos países em desenvolvimento da América Latina com os Estados Unidos. Então havia um temor muito grande dessa onda de imigração da América Latina para os Estados Unidos e até mesmo aí que a região, né, os Estados Unidos perderia sua autonomia política. Então havia aí uma restrição da população a essa integração dos mercados latino-americanos com a América do Norte, né? Trago aqui um quiz para que a gente possa fazer. Então aqui, ó, o bloco econômico criado na América do Norte e que conta com a adesão dos Estados Unidos, Canadá e México é conhecido por tempo na tela, responde o seu exercício e no retorno a gente faz a correção.
Pessoal, voltamos com a correção do nosso quiz, um quiz bem fácil, né? Qual é o bloco econômico formado aí pelos países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México? Tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade em fazer. Resposta correta, letra A, NAFTA. Beleza? Pessoal, ALCA, né? Então, dentro dessa proposta de integração, mesmo com uma recusa por parte da população dos Estados Unidos, a gente vai ter, então, um modelo, uma proposta de integração regional proposto pelos Estados Unidos que abarcava aí praticamente toda a América, né? Então, essa tentativa de ampliar a área de livre comércio das Américas, que vai ser chamada de ALCA. Então, a ideia dos Estados Unidos era criar esse mercado, sob liderança dos Estados Unidos, de livre comércio, chamado de Área de Livre Comércio entre as Américas, chamado de ALCA. Divulgada em 1994, a proposta visava quebrar as barreiras alfandegárias, as barreiras de importações, e ampliar a zona de influência do NAFTA, composto pelos Estados Unidos, México e Canadá. É claro que a criação da ALCA era algo vantajoso para os Estados Unidos para que ele pudesse exportar para os países latino-americanos os produtos desenvolvidos, né? Eles estavam aí com a tecnologia de ponta, enquanto grande parte da América ainda estava na produção de produtos de agricultura, de gêneros da agricultura. Então esse acordo da ALCA era mais propenso economicamente para os Estados Unidos, né? E a ALCA não chegou a ser implantada, então teve essa proposta dos Estados Unidos, mas não teve uma adesão dos países latino-americanos. Além disso, ela pretendia reduzir a importância de acordos regionais, como o acordo do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, formado aí por países do Cone Sul aqui na América do Sul, né? Sobre o Mercosul, portanto, vai ser criado em 1991, quando os presidentes da Argentina, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai assinaram o Tratado de Assunção. Então a gente tem início aí a esse bloco regional chamado de Mercosul. Estabelece uma integração inicialmente econômica, reduzindo grande parte das tarifas alfandegárias para o livre comércio entre os países que compunham o bloco do Mercosul. E uma política comercial pró-países membros, né? Situados todos na América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo atualmente 4 membros plenos, esses que eu acabei de falar para vocês. A Venezuela está suspensa do grupo, né, e as questões políticas venezuelanas, e a Bolívia está esperando a sua adesão, né, a sua aprovação para aderir ao bloco, e formando aí 6 países aqui no Mercosul. Então aqui é um mapa, né, trago aí para vocês em verde os países membros, os países do Cone Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, fizeram parte da Operação Condor, se vocês lembram dessa aula que a gente falou da Operação Condor. Em vermelho a Venezuela, que está suspensa, e aqui em azul a Bolívia como um país candidato, aguardando a aprovação aí para fazer parte do Mercosul. O Mercosul ele garante também o livre tráfego de pessoas dentro dos países. Então, um brasileiro, por exemplo, para entrar na Argentina, ele usa somente o seu RG, não precisa de passaporte. Aqui a gente tem a ASEAN, né? Coloco ali o símbolo para vocês da ASEAN, o emblema da ASEAN, que foi por iniciativa do Japão, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Tailândia, em 1967, constituiu a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Percebam, então, que a gente tem trabalhado aí essas regionalizações de mercado, né? A União Europeia, o NAFTA, o Mercosul e agora a ASEAN. Qual o objetivo? Os objetivos muito comuns aos outros que nós vimos, né? Quebrar o isolamento diplomático do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, bem como reforçar os laços econômicos dos países membros do bloco, né? Desse bloco aí da Associação das Nações do Sudeste Asiático, criando uma zona de livre comércio. A nova ordem mundial, né, falando um pouquinho aí da Ásia, a troca tecnológica e a atuação do Estado em favor da industrialização fez com que houvesse um crescimento econômico muito grande na região do Sudeste Asiático, principalmente nos países de Hong Kong, Coreia do Sul, Tailândia e Singapura, que ficaram conhecidos então como tigres asiáticos, apresentando um grande crescimento econômico do PIB, né? Esses países passam a apresentar aí um grande crescimento econômico da sua economia. A CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, ali a bandeira da CEI. Então, a CEI foi criada com o fim da União Soviética, que congregou as nações que faziam parte da União Soviética, principalmente no leste europeu, né?
Nos anos 2000, a Rússia tentando fortalecer e reocupar o seu espaço geopolítico mundial, e o seu espaço econômico também, vai ser formada em 1991 a CEI, e daí a Rússia passa a impulsionar a CEI a partir dos anos 2000, né? Uma constituição de um espaço econômico comum entre algumas das ex-repúblicas que compunham a União Soviética. Então a CEI, ela passa, em grande parte, a ocupar o espaço geopolítico deixado com o fim da União Soviética. Pessoal, foco no Enem, como que essa questão ela aparece no Enem, como que esse conteúdo, né, de nova ordem mundial, de grupos econômicos aparecem no Enem. Tem aqui um texto para vocês do Eric Hobsbawm, a gente já falou deles na nossa aula, né, O Breve Século XX, comentamos sobre o livro do Hobsbawm. A gente tem um texto do Hobsbawm, temos aqui as 5 alternativas, leiam com atenção, marquem a alternativa, no retorno do tempo a gente faz a correção juntos. Pessoal, voltamos aqui com a correção da nossa atividade, né, do nosso foco no Enem, como que esses conteúdos podem aparecer no seu Enem. Temos um texto, temos as alternativas, resposta correta, melhoria da infraestrutura de transporte, uma vez que a gente também fala de globalização, né, esses mercados globais e a necessidade da circulação de mercadorias, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para a Europa, da Europa para a Ásia, da Ásia para o Brasil. Então, a melhoria na logística, na infraestrutura dos transportes. Pessoal, a nova ordem mundial, fazendo aí as nossas considerações, né? Ela proporciona a criação desses mercados regionais, dessa multipolaridade de poder, como a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, a ASEAN, os tigres asiáticos, como a gente viu na aula de hoje, né? A nova ordem mundial, ela redesenha esse espaço geopolítico mundial, com o fim dessa bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, e eu trabalho agora com a multipolaridade, né? Vários polos de poder econômico, poder político, poder militar. O Mercosul foi criado em 1991, um mercado comum do Sul, que congrega então o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai, com a Venezuela suspensa e aguardando a aprovação da Bolívia para compor o bloco econômico, né? Criação e consolidação da União Europeia, o bloco iniciado em 1957 no Tratado de Roma, reafirmado na década de 80 com o Tratado de Maastricht. Beleza? Gente, aqui nossas referências. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo da nova ordem mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e os movimentos anti-globalização. Espero todos vocês aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo do prof e até a nossa próxima aula, beleza?